Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Gravados na História. Hoje o episódio é sobre Erasmus, as experiências de alguns estudantes que nós temos hoje convidados, como é que foi o processo de candidatura e mais alguma coisa que eles nos queiram contar. Temos connosco a Beatriz. Olá, o meu nome é Beatriz, estou no terceiro ano da licenciatura de História e realizei Erasmus no primeiro semestre deste ano letivo, em Madrid. Temos com a Carla também. Olá, o meu nome é Carla, estou no mestrado em História Contemporânea e no meu segundo ano de licenciatura em 2020, segundo semestre, fiz Erasmus em Leiden, na Holanda. E o Guilherme Machado. O meu nome é Guilherme, eu fiz Erasmus em Siena, em Itália, no ano passado, no segundo semestre. Okay. Pronto, antes de se calhar começarmos as conversas, o objetivo deste episódio é esclarecer os estudantes que possam querer ver para Erasmus ou experimentar a vida lá fora, ainda estando cá. Eu se calhar pedia, a Beatriz, que foi a que fez mais recentemente, explicar um bocadinho como é que é o processo de candidatura, o que é que os documentos tiveste que entregar, para onde é que tu tiveste que ir, aqui na FCSH. Ok, eu não vou mentir, o processo de candidatura é um bocado chato, tem que se entregar muitos papéis e depois falta sempre algum papel, não sei do quê. Mas do que eu me recordo, tive que entregar uma carta de motivação, o meu currículo e creio que a documentação inicial foi só essa e depois, assim que eu fui aceite, aí é que veio a documentação da Universidade em Madrid, e depois também para realizar o Learning Agreement e essas coisas assim mais técnicas a ver com as aulas, mas creio que em termos da candidatura em si foi só a carta de motivação e o meu currículo. Ok. Para vocês, por acaso, a experiência foi diferente? Foi bastante parecida. É assim, foi em 2018, porque a candidatura é feita um ano inteiro antes do Erasmus. É questão de candidatar-se, não importa se estão aí no segundo semestre, por exemplo, do segundo ano, como eu ia, primeiro semestre, primeiro ano, estou a fazer a candidatura. Então, eu tinha 18 anos, foi há muito tempo atrás, não me lembro 100%, mas sei que foi burocraticamente complexo, mas eu diria que é a partir da questão do Learning Agreement, ou seja, depois de terem já sido aprovados, estão em listagem e para a faculdade onde vão fazer então o Erasmus, e têm que preencher o Learning Agreement, que é um documento onde vocês praticamente sugerem as vossas equivalências, isso tem que ser aprovado, etc. Esse processo é muito duro, até porque depois explicaram-me na faculdade para onde eu fui, que tipicamente, pelo menos para aquela faculdade, alunos de outros programas de mobilidade tinham prioridade sobre os de Erasmus para a escolha de cadeiras. Escolhiam-nos muitos meses antes de nós. Portanto, quando eu chegava lá, já não haviam praticamente vagas. Então, eu tive que fazer, na bons, 4 ou 5 learning agreements. E mesmo assim estava complicado. Ok. No meu caso específico, eu não me lembro de escrever uma carta de motivação, pessoalmente. Mas se calhar Tu escrevi, mas tiveste não que fazer uma. não memorizei. Foi obrigatório. Então pronto. Então devo ter feito, sim. Mas de facto não me lembrava. E eu lembro-me que o processo foi muito parecido também, nesse sentido, mas aquilo que eu gostava de realçar é a forma como eu pessoalmente me senti quanto à questão de, eu iniciei o processo, um ano antes, claro, queria fazer uma errata, foi no primeiro semestre, na verdade, do ano, não foi no segundo, mas pode ser o segundo. Ok. E eu lembro-me que preenchi a papelada, um bocado vamos ver como é que isto corre, não é? Nem sequer estava bem certo se o faria. E depois fui aceito, lembro que estava num churrasco quando fui aceito e tudo. Então, a partir daí começou, sinceramente, o pesadelo burocrático, que é a coisa que mais me marcou nesse processo, que é, sinceramente, desde o primeiro dia em que se é aceito até o momento em que se está no avião, o autocarro, no teu caso, não sei se foste de autocarro ou avião. Cheguei a ir nos dois, autocarro e avião, dependendo da minha carteira, uma vez era autocarro, outra era avião. E então, até esse momento, sinceramente, são meses constantes de oh meu Deus, será que eu vou mesmo? Ok. Ou seja, porque no início se calhar é um pouco irreal, ou um pouco alienígena até o conceito, especialmente se nunca vivemos fora, ou assim, para muitos de nós se calhar até a primeira vez a morar fora de casa dos pais, né? Especialmente se tivermos 18 ou 19, pronto. Mas depois, à medida que aquilo vai ficando mais próximo, a papelada vai sendo submetida. O Learning Agreement, que no meu caso eu só consegui uma equivalência, então eu fiz umas 4 cadeiras assim um bocado na desportiva e depois uma a sério, e vai ficando mais próximo, as coisas vão ficando mais reais, mas à medida que os obstáculos aparecem, a desilusão possível vai ficando cada vez pior. Portanto, eu lembro-me de passar uns quantos meses num stress, numa corda bamba entre eu vou-me pisgar e não me vou pisgar, eu vou fazer isto ou não vou fazer isto, eu estou com tanto medo que isto não corra bem, estás a ver? Que de facto sinceramente só na semana antes de eu ir é que eu realmente estava-me a sentir. É que caiu a ficha, ok. E mesmo assim,
eu não tinha bem a certeza se estava a ser escamado ou não. Quanto à casa. Quanto à casa. Isso é uma coisa que vamos falar depois. Não, mas a questão do Learning Agreement, só para dar assim um pequeno Explica. alerta, ela pode continuar a ser um problema mesmo depois de estarem lá, porque eu tive É esse real. problema. O Learning Agreement, a realidade burocrática, pelo menos em 2020, que foi quando realmente eu tive estes problemas, era que vocês propõem as cadeiras, falam com o coordenador de Erasmus, ele avalia isso e depois vocês têm que falar com os docentes das cadeiras que querem equivalência aqui na Nova para eles aprovarem esse processo. Houve um problema com o meu e eu, a meio do meu semestre, depois de já ter feito metade das avaliações, recebi um SMS do coordenador ou um e-mail, não lembro 100%, mas ele estava reunião urgente no Zoom agora. Estávamos em pandemia também. Ele também não podia estar lá, não é? Pois, Mas aí ele explicou-me que realmente não foi isso que eu fiz, porque a informação que me chegou, e isto é um dos problemas também de Erasmus, é que a informação burocrática ela passa muito mal, e para além de passar muito mal, não é um processo que muita gente passa por no nosso curso, pelo menos. Então, mesmo o departamento não está 100% tão mecanizado nisto como, por exemplo, CPRI. Mas eu recebi então esse alerta a meio do meu semestre que o meu Learning Agreement não estava válido, porque a informação que me foi dada na altura foi apresentar a tua proposta, foi aprovada, avança. E depois estava a receber no meu e-mail institucional, que não abria há 3 meses, e-mails dos docentes da Nova a perguntarem-me quem é que deu autorização para isso? É porque não fui eu, Carla. Então a faculdade teve que criar cadeira ou créditos feitos em programa de mobilidade Erasmus, etc. Porque havia o grande risco de nada do que eu estava a fazer estar válido. E quando vocês não fazem o mínimo, creio que na altura era 15 créditos, o vosso Erasmus está inválido. Isso pode implicar terem que devolver a bolsa, pode implicar terem que voltar para Portugal. Eu este ponto estava a receber alguns apoios estatais. Desculpem, direto, sou eu o subsídio dependente. Estava a receber alguns apoios estatais na Holanda. Estava, será que vou ter que os devolver? Portanto, o Learning Agreement tem que ser feito com mesmo muito cuidado e com muita verificação, porque ele pode ter repercussões muito dramáticas, somente a nível financeiro. Bem, eu entendo a Carla, estive na mesma situação. Eu realizei o Learning Agreement e depois lá para finais de outubro, quando eu já tinha feito avaliações na universidade em Espanha, recebi um e-mail do coordenador a dizer olha, afinal o regulamento mudou, temos que alterar o Learning Agreement. E depois eu também estive na mesma situação de será que volto, será que não volto, porque também havia o risco das minhas cadeiras não ficarem válidas. E eu acho que é, mais uma vez, o que a Carla disse, a informação aqui passa muito mal. Ou seja, a ideia que eu dou é que isto realmente é um bocado um monstro burocrático. Ou seja, para quem quer fazer Erasmus, se calhar tem que, todas as etapas, tem que rever 3, 4, 5, 6 vezes, se calhar, o processo. E perguntar aos amigos. E perguntar, se calhar, aos mais experientes. Exato. Sim, sem dúvida. Uma das minhas perguntas também nesta questão, eu não fiz Erasmus, apesar de ter sido o interesse que eu tinha, era o que é que vos fez também escolher as universidades que fizeram, ou porquê de terem escolhido certas universidades. Siena, Amsterdão, Madrid, temos aqui... Amsterdão não, desculpa, Holanda, Leiden, pronto. Temos aqui diferentes sítios, e se essa escolha, obviamente, deve ter implicado e deve ter processos diferentes também no Learning Agreement e também nos outros processos burocráticos. Gostava que também pudessem dar um bocadinho do insight que tiveram sobre essa situação. Na verdade, antes de começarmos, eu queria perguntar uma coisa à Bia. Tendo em conta que tu e eu tivemos os dois em países mediterrâneos do Sul, complicado, não é? O processo lá com eles. É um bocado complicado e socialmente e tudo uma pessoa vai para lá a pensar somos parecidos, somos todos do Mediterrâneo, mas não é bem assim. Somos Atlânticos. Ok, Exato. Mas pronto, não sei se... Por exemplo, porque é que escolheste Madrid? Eu pessoalmente escolhi Madrid porque eu não queria ir para a Itália, não falo italiano, não... E o portunhol... Sim, não, eu gosto muito de passar férias em Itália, mas viver lá, não tenho boa experiência com os italianos. Então... Nada contra, Nada mas... contra, eu tenho amigos italianos, ok? Nada contra. Mas, não tive boa experiência. Depois pensei Praga parecia-me bem, mas disseram que se eu fosse para Praga era 0 equivalências. Então, que as cadeiras iriam contar como suplemento ao diploma. E depois acabei por escolher Madrid pela facilidade da língua, por ser parecido, as cadeiras, acho que temos aqui, e também porque a minha família tem história com a Espanha. Todos do lado da família do meu pai viveram em Espanha durante um determinado período de tempo, enquanto eram jovens.
o meu irmão é espanhol, então eu senti que, pronto, era meio que praxe passar pelo rito de Ok. estar um tempo em Espanha também e entender melhor como é que era a cultura, porque não é assim, é aqui ao lado, mas não é assim tão parecido. Ok, interessante, ok. Pronto, não sei, se calhar vamos para o Mediterrâneo e depois passamos para o... Vamos comparar. Exato, comparando as experiências. Eu sinceramente, aí é que está, eu não sei porquê, mas esse período em que eu decidi ir de Erasmus, em termos da minha vida pessoal, foi um período, não vou dizer turbulento, mas de muita mudança pessoal, Ok. não é? E então, honestamente, há muitas coisas que eu não me lembro ao certo, mas eu lembro especificamente de pensar, considerar a Espanha, considerei a Croácia e considerei a Itália. Eu não pensei mais nenhum, sinceramente. E eu escolhi Siena. Siena é uma cidadezinha histórica Ok. na Toscana. Foi rival histórica de Florença durante muito tempo. Facto Mas histórico. mas é pequenita, é uma cidade pequenita. Ok. E eu não me lembro particularmente porque é que escolhi, mas sei que foi a primeira cidade que eu escolhi. Ou Ok. seja, estava em primeiro lugar. Depois estava Zagreb, na Croácia, e depois a outra eu meti. Acho que meti Sevilha, não me lembro muito bem, mas pronto. Ok. Esse é então um ranking de cidades em que vocês estão interessados, ou Isso é um universidades. processo. Posso escolher 3, acho eu, não é? Três. Sim. Ok, exato. não tinha noção disso, E, ok. e dependendo do curso, normalmente tu entras na primeira. Tipo, Ok. no máximo, Uhum, entras sim. sim. Mas pronto. Mas eu fiquei muito interessado em ir para a Itália, vou ser muito honesto. Mas eu sinceramente eu não tinha muitas expectativas, nem más nem boas, eu simplesmente não estava a pensar muito bem, não estava a pensar assim tanto no futuro, nesse sentido. Ok. Mas eu tinha interesse em aprender um bocado de italiano e de facto, à medida que o tempo passou, a curiosidade aumentou. Mas uma coisa que eu não fiz, que eu costumo fazer com as coisas, é pesquisar no Wikipedia. Eu não fiz isso. Eu não Ok. pesquisei sendo no Wikipedia. Para mim é estranho. Pá, a Eu Wikipédia não é uma boa não fonte. sabia, Não, nem mas- só para saber tipo dados básicos, estás a ver? Mas sim, é verdade. Ok. Mas pronto, cheguei lá um bocado de surpresa. Tanto que, por exemplo, se eu tivesse feito alguma pesquisa, eu teria sabido que em Siena, a estação, pronto, Siena é tipo no topo de uma montanha, né? Pronto, monte, né? E a estação está tipo na base desse monte, né? E eu teria sabido que há um sistema de escadas rolantes que vai até ao topo e que eu não tinha de ter carregado as minhas 3 malas pela redundância acima, como eu fiz. E como muitas pessoas, se calhar, olhavam para mim na altura e ficaram assim: o que é que está a Porquê passar? que está... Eu vou soar tão falhada. Ok. Mas Não, estás num sítio seguro. eu vi, porque há bocado tu perguntaste, Jorge, há uma lista de acordos e pelo que eu percebi, eles podem ser negociados, podem tentar criar um acordo novo com outra faculdade, mas é um outro processo burocrático. Ok. Isso nós já não estamos a fazer bem, este é um processo burocrático. Ok. Mas eu vi as ofertas de cadeiras em várias universidades. E isso foi um bocado para onde me guiei também. Também sabia que não queria estar numa capital e Leiden era uma cidade pequena, tipo uma pequena Coimbra, uma cidade universitária pequena, velha. Sim, Ok. também, exato. Então também foi um bocado por isso, porque eu sou da margem, eu estudei aqui em Lisboa, queria algo um bocado diferente e era só uma faculdade muito intensa academicamente e eu fiquei... Oh, tenho algo para provar! Foi muito falhado da minha parte, mas foi tão duro academicamente. Ok. Mas foi um bocado por isso. Lá está, escolhas diferentes, família, interesse, puro interesse, sair da zona de conforto, acho que costuma também ser em geral um bocado das experiências da malta que vai para Erasmus, experimentar algo fora, Isso é sair uma máquina académica também. Ok, isso era uma máquina Sim, académica, sim, sim. obviamente. Ou seja, tu, Jorge, admite que nós todos também temos uma visão diferente do que é o Erasmus. De alguém que não fez, geralmente a ideia que se tem do Erasmus é que é a melhor cena da vida, tu vais ser iluminado, vais descobrir todos os caminhos que tu vais ter para fazer no futuro, vais sair muitas vezes à noite, vais ter grandes paixões. E a minha questão é realmente assim? Foi realmente assim a vossa experiência? Foi isso que estavam à procura também? E pronto, e como é que foi a vossa reação? Ou seja, aterraram e agora vou ter aulas. Por isso, por exemplo, Carla, tu começaste com Covid. não começaste- Eu comecei, Covid começou 2 meses depois. Pronto. Assim, 1/3 do meu semestre. Aproveitaste um bocadinho. Aproveitei um bocadinho. Imaginem, eu cheguei e eu tive uma semana de introdução. Essa semana de introdução foi paga, devo acrescentar. Foram 45€ em 2020. Tu pagaste a semana de introdução? Sim, ela tinha algumas refeições incluídas, mas elas eram uau. uma porcaria. Nós rimos daquilo. Uma vez deram meio pão de leite com meia fatia de queijo e um pepino. Eu rimo daquilo. Deram-te aquele pão com o brigadeiro por cima. Não. Tem brigadeiro. Mas foi mesmo mau. Mas tinha algumas atividades, tinha muitas saídas à noite, foi um bocado aí que compensou um bocado. E ajudou-me a conhecer malta. Ok. E também me ajudou muito foi que no espaço dessa semana eu
estava numa residência que era 98% alunos de programas de mobilidade que entraram ao mesmo tempo e também só estavam lá um semestre ou isso. Então nós tínhamos alguns clubes, tínhamos um clube culinário e um clube de cinema dentro da residência. Muito giro, Algumas festas. O último evento de Stamkart dos nossos contentores, que era como nós chamávamos a nossa residência, porque ela era feita daqueles contentores do Porto. O último grande evento que nós tivemos foi para aí 2 semanas antes de tudo fechar com o lockdown. Foi na nossa sala comum e era a festa da sangria da Carla de Portugal, que era a sangria da AE, feita em barris, em alguidades, coisas do género. Representa. Sim, eu ainda tenho o grupo, foi tão fixe. Mas nós tivemos esses apoios de introdução, alguns deles foram pagos e o restante que eu tive foi muito agregado à residência onde eu estava, que foi toda uma grande complicação gigantesca. Eu já tinha noção que eu ia gastar imenso dinheiro, mas foi assustador e eu acho que foi muito representativo daquilo que nós tendemos a não falar sobre Erasmus, que é o facto que é um privilégio socioeconómico absurdo. Absurdo mesmo. Mas podemos entrar nisso um bocadinho. Sim, acho que a gente pode partilhar mais experiências. Pois, Sim, a minha experiência de Erasmus foi assim, mas há uma coisa fundamental a ver, que é assim, não é propriamente diferente das aventuras, das festas, paixões e o que seja, que podes ter a viver na tua própria cidade, mas há um fator fundamental que é diferente, que é, tu estás num sítio novo, tu tens um bocado a inércia que te impele a fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, ir para sítios novos, sair da tua zona de conforto, como foi dito aqui, não é? Que se calhar aqui na tua cidade, em que tu te habituas à rotina, às coisas, aos mesmos sítios, não sentes, estás a perceber? Então, sinceramente, tu voltas iluminado durante, tipo, a primeira semana em que estás cá de volta. Depois a coisa baixa um bocado a poeira, pelo menos foi no meu caso. A coisa baixa um bocado e tu começas a olhar para a experiência e a relativizá-la e a pensar, uau, isto foi de facto muito bom, dependendo, há pessoas que tiveram experiências piores, experiências melhores, etc. Foi muito bom, coisas novas, coisas diferentes, mas não é, digamos, a experiência quase que religiosa como se calhar muitas vezes passa. Claro, depende da pessoa, porque eu conheci pessoas para quem ir fazer Erasmus, apesar do mau e do bom, foi muito bom para elas, porque se calhar vinham de situações e de sítios até, por exemplo, se viessem de cidades muito pequenas ou o que seja, ou até de famílias com problemas, se calhar problemas familiares ou o que seja, era um sítio fantástico para estar lá, porque era no fundo um sítio para se recriarem. Não é? Então eu acho que há esse aspecto fundamental também. Eu não voltei iluminada da minha experiência de Erasmus. Exato. Voltei com a carteira um bocadinho mais vazia, mas iluminada não. Contudo, eu acho que eu tinha um objetivo em mente e foi cumprido, que é... Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu decidi fazer Erasmus porque eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu tinha muitos ataques de pânico e não sabia fazer certas coisas sozinha. Quer dizer, não era não saber, era mais... Tinha muita ansiedade em interações sociais e essas coisas, então eu peguei e decidi, vou fazer Erasmus porque eu sou o tipo de pessoa que tem que ser forçada a sair da zona de conforto à grande. Então o meu objetivo quando eu fui fazer Erasmus era sair da minha zona de conforto, não tenho amigos, não tenho a minha família, não tenho ninguém pode ir comigo comprar pão. Cenas assim simples. Então eu sinto que eu cumpri esse objetivo de me habituar a estar sozinha e a fazer as coisas sozinha, mas por isso eu não fui muito com o objetivo de festa e sair à noite, foi mesmo objetivo de realização pessoal, mas eu acho que o Erasmus para algumas pessoas pode realmente ser essa festa toda. Eu conheci pessoas que iam para a festa todos os dias, mas também há malta como eu que vai muito naquela, e tal como o Guilherme disse, vou sair de casa, vou ver como é que é a vida sem a minha família, e eu fui mais nessa onda descontraída. Sim. O que também é muito divertido, é que está. Sim. Ou seja, sair à noite acho que faz parte da experiência de Erasmus, tipo a festa, faz parte da experiência de Erasmus, mas tipo, eu acho que é tão interessante tu simplesmente viveres normalmente no país em que estás a ver de certa forma, tipo sair, claro, mas tipo... Sabes? Mas estás a existir sem contexto. Eu acho que foi muito isso que eu senti. Porque eu senti que todas as pessoas à minha volta, especialmente a malta da residência, que foi com quem eu me aproximei mais, nós chegámos lá sem contexto. Nós existíamos num vácuo realmente. Nós não conhecíamos o lugar, nós não conhecíamos as pessoas. Numa parte nós não conhecíamos a língua sequer. Estávamos numa cidade muito internacional. A minha residência era na Haia, numa cidade diferente. E a faculdade também muito internacional. Então eu senti mesmo que muitas das amizades que eu criei, e algumas ainda estou a nutrir hoje, e ainda vejo essas pessoas. Fui de férias em fevereiro ao UK ver um deles.
nós também ajudou muito que nos aproximámos alguns de nós extra por causa do Covid, porque muitos de nós saímos da residência e ficou a meio gás, então nós aproximámos-nos muito. Mas mesmo assim eu senti que naquelas primeiras semanas nós desenvolvemos relações tão próximas e tão rápidas que não fariam sentido noutro contexto, mas era apenas nós genuinamente estávamos ali assistindo um vácuo, nós estávamos a recriar de certa forma, mas eu ia aos lugares e eu não tinha qualquer contexto de esta rua é um bocado manhosa, ou tipo, este supermercado é muito bom. Eu estou só a ir aos lugares e estou a existir. E eu acho que isso também cria uma versão de nós muito interessante, que pode ser recriada de outras formas, se mudarmos de lugar, etc., fora de um contexto de programa de mobilidade. Mas a questão social, geralmente, foi muito interessante para mim, porque nós estávamos só nesta histeria maluca de criar laços muito rápido, porque sabíamos que nos próximos meses era com estas pessoas que íamos contar e que íamos ter o nosso espaço social. Ou seja, o Erasmus acaba por, como vocês estão numa tela em branco, vocês chegam a um sítio que não conhecem, acabam por se agregar aos outros tantos que também estão como vocês numa tela em branco. E eu acho que puxaste uma coisa muito interessante, que é a questão da residência. Não só questões de residência, não só uma questão de habitação, mas, por exemplo, eu sou aluno de uma residência. Eu estudo não estudo na residência, eu vivo na residência aqui em Campolide. E uma coisa, de facto, que é muito interessante das residências versus a habitação privada ou a habitação singular, é este contexto de comunidade, esta questão de partilhar espaços, de a malta juntar-se, a malta realmente vem de sítios muito dispares, muito diferentes e junta-se ali naquela situação. E a minha pergunta era, lá está, eu não sei como é que foram, a Carla já disse que esteve numa residência, não só questão, como é que vocês trataram na questão da habitação? Ou seja, cá em Portugal é muito difícil vir para o alojamento estudantil cá em Portugal tem vários problemas. Imagino lá fora como é que poderá ser. E era um bocado isso também que eu queria perguntar. Quando vocês já estavam a tratar da candidatura para o Erasmus, já estavam a ver de casas? Quão tarde é que foi esse processo? As dificuldades que foi? As barreiras linguísticas existiram nessa questão de procura de casa? Como é que foi para vocês? E lá está. Como tu disseste também, isto é uma questão socioeconómica. O quão difícil foi, em questões económicas, garantir esse tal alojamento também para vocês? Eu estava na Europa Liberal, meus amigos. Então imaginem. No semestre anterior, portanto, eu fui no meu segundo semestre do segundo ano e no primeiro ano, quando eu me candidatei e fui aprovada e tudo mais, a informação que a Universidade de Leiden me enviou era que haviam residências estudantis. Contudo, elas tinham poucos lugares, etc. E quando tivessem o link para eu me candidatar, eu tinha que me candidatar com a brevidade máxima possível. Esse link chegou em inícios de novembro de 2019, eu ia para lá em janeiro e eu estava um bocado a bancar na questão da residência, porque sempre que eu procurei a oferta era inexistente e, genuinamente, grande parte dos lugares que eu encontrava à procura de quarto, em grupos online, etc., mencionavam não queremos estudantes de Erasmus ou não queremos até estudantes estrangeiros. Essa ocorreu muito. Só queremos pessoas que falem holandês, só queremos estudantes holandeses, etc. Caramba. Louco. Pois. Então, eu estava um bocado a bancar-me na questão da residência e eu estava com a plena noção de que, apesar de eu estar a trabalhar para isto desde o meu secundário e ser mesmo assim um esforço económico gigantesco, que eu sei que, mesmo vindo de um background bastante precário, bolseiro, a trabalhar praticamente todo o meu tempo académico desde o secundário, que seria muito, muito, muito complicado. As residências que a faculdade tinha, eu descobri por volta dessa altura que elas, na verdade, na Holanda, a maior parte das faculdades não têm residências. O que existe é, eles subcontratam uma empresa privada chamada Duo, e a Duo é que tem as residências. E por ser privada, é caríssima. Pois. Caríssima. E funciona extremamente mal também. E eu recebi esse link, eu candidatei-me desde a opção mais barata até mais ou menos meio. O mais ou menos meio que me candidatei era 400 e alguma coisa por mês, a mais barata eram 300 e tal, num quarto partilhado, minúsculo, e depois eu descobri, quando recebi a resposta no final de novembro, que na verdade já só haviam vagas para a segunda residência mais cara, que era 600 e alguma coisa. E nessa altura eu liguei para eles e eu disse, não, obrigada, eu vou cancelar o meu processo. Depois alguns familiares meus souberam da situação e eles ajudaram um pouco com isso, e depois eu informei-me e percebi que haviam alguns apoios estatais para rendas para alunos lá e que eu tinha o direito de me candidatar a eles. Então, com esse semi-empréstimo familiar e com a noção que me ia candidatar a esses apoios, eu liguei para eles de novo e disse, deixem estar, estava a gozar. E fui. Mas eu conheci lá a malta. A maior parte das pessoas que eu conheci de Erasmus, e eu tive nessa semana de introdução, então eu conheci muita da malta que foi esse semestre. Eles estavam ou nas residências, a maioria na mais cara, porque também descobri quando cheguei lá
porque Erasmus também era o programa de mobilidade que recebia mais tarde o link para a candidatura, então nós estávamos a ficar com os restos caríssimos. De resto eu conheci, 3 ou 4 pessoas que estavam em outros arranjos que eram mais privados, no máximo. E essas pessoas estavam em arranjos privados mais baratos, sim, mas elas já vieram com a capacidade financeira para isso, porque elas foram para lá e enquanto estavam lá em pessoa é que foram procurando, enquanto estavam a viver em Airbnbs. Isso requer um poderio financeiro ridículo. Eu conheci um rapaz que passou o nosso primeiro mês quase todo com uma tenda. Ele veio numa tenda e ele estava literalmente ao lado de uma ponte em Leiden. E nós estávamos malucos, nós estávamos tipo, por favor, nós ajudamos-te, passa uma noite na minha residência, tipo, nós ajudamos-te. E quando ele finalmente conseguiu algo minimamente barato, ele literalmente... Isto é muito precário e é muito triste, mas ele literalmente disse-nos: não vou mentir, tenho um bocado de saudades da tenda, agora não sei o que fazer com este espaço. Mas vocês estão a perceber o quão dramático alguém ir para outro país. Ele vinha da Inglaterra, alguém vir para outro país e está na esperança de, ok, eu vou chegar lá e realmente lá eu assim, em pessoa, vou conseguir encontrar um lugar para viver. E ele veio com uma tenda preparada para estar lá um dia ou dois e ele esteve lá quase um mês. Caramba. Ele tomava banho nos balneários do pavilhão desportivo da faculdade. Tipo, era extremo. E eu conheci muitas pessoas que estavam em algum pânico porque estavam em Airbnbs à procura de casa. Mas esse pânico dos Airbnbs, novamente, já vinha com um certo poderio financeiro que vos deixava fazer isso. Pois, ok. Sim. Eu tive uma coisa um bocado diferente, mas eu vou-te ser muito honesto. Ouvir essa história fez-me ser transportado de volta para a ansiedade de busca de casa. Ok. Num sítio, porque... Imagina, não é para dizer que é pior do que procurar casa ou alojamento quando vais para o ensino superior em Portugal, porque é igualmente estressante, porque há aquela ideia, especialmente se vês num sítio muito mais periférico, de, meu Deus, aqui está no balanço o meu ensino superior, não é? Sim. Mas eu acho que quando, pronto, essa parte já passou, não é? E tu vais fazer Erasmus e, como a Carla disse, é uma coisa que tu já estás, no teu caso, literalmente a trabalhar desde do secundário, ou então já mentalizaste um bocado que estás a perceber? Sim. E depois tu começas a perceber que, oh meu Deus, não é papelada, não é saúde mental necessariamente, não é aquilo nem aquilo outro, é literalmente o facto de não haver, ou eu não encontrar, ou eu não ter capacidade de morar lá, estás a perceber? Sim. Que me vai impedir lá. No meu caso, a residência em Siena, pronto, eu não estou na Europa liberal, eu estou na Europa considerada periférica, mas a Itália é um país absolutamente liberal. Tipo, capitalista liberal, no sentido em que, tipo, estás um bocado por tua conta. Pronto. Eu lembro que eu fui lá e quando eles nos enviaram um e-mail a dizer foste aceito e tal, pronto, e questão da habitação, eles diziam, a residência está fechada. Está fechada desde o ano passado para obras. E depois quando diziam, olha, tens aqui este link para procurar casas. E eu pensei, se calhar é tipo um sistema lá. Não, era literalmente tipo uma espécie tipo idealista italiano que eles te mandavam. Era eu esqueci o nome, era qualquer coisa afiti, que é tipo arrendar e tal coisa. E então, foi esse momento, tipo, ou seja, eu já estava basicamente ciente desde março, abril, que tipo, ok, não vou ter casa, não vou ter residência. Procurar casa. E a passagem da sensação de, ok, isto é fazível, não é? Porque falta o quê? 5, 6 meses? Para, oh meu Deus, esse cara não vou. Pois, e tal. Eu consegui casa, por acaso. Eu consegui em junho, julho, por aí. E, eu vou-vos ser muito honesto, tipo, se vocês forem ao site da polícia italiana, os Carabinieri, que é tipo a GNR lá, o que seja, eles têm um site, têm uma página dedicada a scams de arrendamento a estudantes de Erasmus. It's that common. Eu tenho, pelo menos, conheço o caso de 2 amigos. Uma amiga que é amiga da minha namorada, que é espanhola, foi lá e eu cheguei a conhecê-la lá, que era, foi-se camada, foi para Bolonha, foi-se camada em 1.200 euros. Caramba. E outro amigo de amigo, que por acaso depois foi viver para o quarto onde eu fiquei, porque eu fui no segundo semestre, que também foi-se camado, 1.000 euros. Caramba. E então, obviamente, eu estou ali a falar com um gajo que se chama Andrea, não fala inglês, só fala italiano, porque em Itália eles não falam inglês. Em Espanha também não. Então, o seu direito! Sim, Não falam. Mas é assim, pronto. Mas não faz mal, estava lá com o trator e estava aprendido, né? Pronto. E não falo italiano, as coisas não são muito transparentes, porque para mim é tipo a minha vida nos próximos... Porque é que está, depois eu também não me chegou um ponto em que eu já não me tinha inscrito nas cadeiras para o primeiro semestre, por isso imagina que eu não ia, porque também não ficava aqui a fazer nada. Sim, exato. Para mim é o meu futuro, para ele é tipo, se este não der, vou mandar mensagem a outro, estás a ver? Pronto, estou um bocado cagativo e tal. Eventualmente eu faço tipo o depósito, e eu a pensar, pronto, eu vou fazer o depósito, ele vai-me bloquear, eu não vou lá nenhum. Funcionou. Ele não me bloqueou, mas eu comecei a pensar, ele se calhar está só tipo a ganhar tempo. Ver o que é que eu posso roubar mais. Eu cheguei para lá, eu passei uma noite na casa de um amigo italiano meu que morava em Pisa, porque eu
tive de ir para o aeroporto de Pisa. E durante esse tempo todo, até o momento em que eu realmente apertei a mão com o homem, o Andrea, o famoso Andrea, que me estava a arrendar, que não era o senhorio, era um representante do senhorio, eu estava a sentir, eu não vou tipo... Isto não é real. Não é Isto real, não exato, tenho é. casa, estou a ser escamado. Porque é verdade o que tu disseste, tu não encontras casa em lado nenhum. A cena do nós não queremos estudantes de Erasmus é muito real, Ok. porque senhorios Eu não compreendo fazem... porquê, em alguns casos. Tu compreendes. Porque temos a questão linguística. Sim. Se há especialmente uma casa com estudantes e vocês não falam a língua de onde estão a ir, eu percebo que seja um pouco complexo numa dinâmica pequena. E acima de tudo, eu percebo que há uma reputação real sobre alunos de Erasmus e sobre, vêm para aqui, vão fazer festonas, Vão fazer etc, estragar a etc. casa, etc. Ok. Portanto, também há essa reputação. É bué real e é fundamentalmente isso. E já para não falar de outra coisa, só arrendamos a mulheres. Só pois, arrendamos a ok. mulheres, que é uma coisa que muito... Pronto, Sim. rapazes, neste caso, devem Sim, saber sofremos. quando estão à procura de casa, não é? Pronto. Tem os seus motivos, estranhos ou o que seja, mas pronto. E então isso era uma realidade. Então, de facto, por encontrar tantos sítios em que eu mandava mensagem e efetivamente respondiam, muitos responderam, porque normalmente a experiência é tipo nem sequer dizem nada, né? Pronto. Mas respondiam-me a dizer, já foi arrendado, ou é isto ou aquilo, ou então é 1500 euros por uma adega aí, não sei, uma adega nada, um anexo. Ok. Quando este gajo efetivamente responde-me, está a falar comigo, está a dar informações reais, está a mandar fotos do quarto, localização Google Maps, aqui parece-me... Não deixei de achar estranho. Não deixaste de achar estranho, exato. Efetivamente, mas o mercado de arrendamento é selvagem, especialmente na cidade universitária. Então, Sim, Tu, a minha Beatriz? experiência acabou por ser parecida. Foi a questão de eu recebi a notificação a dizer que tinha sido aceito no final de março e eu pensei, tenho que começar a procurar casa, pá. Porque eu pessoalmente venho de um contexto económico também não muito grande, a minha mãe é mãe solteira, 2 filhas, então basicamente seria o ordenado da minha mãe, em conjunto com bolsas da universidade e tudo mais a suportar os custos. Eu candidatei-me a uma bolsa do Santander, que o Santander agora, acho que se calhar na altura do Guilherme havia, mas na tua altura, Carla, não sei se... Mas não apanha a Holanda, Não Santander, apanha. Espanha e depois mobilidades na América do Sul. eu lembro de ver Ok. isso, mas eu acho que eu não estava contemplado. Sim, eu candidatei-me, consegui, mas é um pagamento único, foram 500 euros, ou seja, basicamente é uma renda. Pois, exato, não é nada assim do outro mundo. Sim, não é nada de outro mundo, não te pagam todos os meses nem nada. Mas pronto, e eu só consegui arranjar um quarto numa casa em finais de julho e início de agosto. Ou seja, eu também passei pelo pânico de estou há imenso tempo à procura, não vou encontrar nada porque era tudo extremamente caro e obviamente a minha mãe não tinha essas possibilidades. Eu tinha dinheiro de parte, mas ao mesmo tempo se a renda fosse para cima de 500 euros eu ia basicamente estourar todo o dinheiro que eu tinha guardado em renda e acabava por não ter dinheiro para ir fazer outras coisas, tipo experiências e não sei o quê. Então para mim foi um bocado complicado, tive muita ansiedade, entrei em pânico e depois a mim o que me valeu foi que durante o segundo semestre do ano anterior nós tivemos um aluno de Erasmus na nossa turma, não sei se o Jorge se lembra. Não, tu estavas em Brasil, em História do Brasil Colonial. Não estava. Ok, então pronto, era um aluno que estava na cadeira de História do Brasil Colonial e ele era espanhol e quando ele estava cá descobri que ele era da universidade para onde eu tinha-me candidatado, então trocámos números de telefone e eu perguntei, conheces alguém que esteja a alugar um quarto, por favor, tipo um amigo teu, tipo eu vivo na tua casa, por favor, tipo no hall de entrada. Mas por acaso ele não conheceu, mas deu-me sites e a universidade para onde eu fui tem um Instagram que é tipo o Vitnef SSH, mas é a versão tipo upgrade. Ok. Eles... Palavras fortes. não, opá, Não. tenho que dizer, porque lá publicam anúncios de casas, publicam descontos que os estudantes têm, publicam apontamentos, vocês roubaram-vos uma cena, é o mesmo que o Vitnef SSH, publicam lá, publicam imensa coisa nesse Instagram e por acaso é muito giro, eles organizam festas e tudo, os donos da página. É bem avançado, festas em discotecas mesmo. Convite Uau. na Madrid, com Convite qualquer na coisa, tem festas, cara. Para quem vai para Madrid, o arroba no Instagram é Complu-News, para quem vai para a Complutense. Compre-nos. Podem espreitar. Então tinha lá bué anúncios de casas, mas pronto, é muita gente a lutar, inclusive espanhóis que são deslocados. Sim. E querem ir para a capital, é sempre mais chato. E depois os anúncios que eu apanhava é exatamente o que vocês estão a dizer. Não queremos alunos de Erasmus. Só que em Espanha eu senti que não foi muita cena de vêm para cá estragar a casa.
todas as mensagens que me respondiam diziam que não queriam porque eu não ia pagar o ano letivo inteiro de renda, porque eu ia ficar só o primeiro ok. semestre. Eu esqueci-me disso, Sim. é verdade. Sempre. Então, eles viam os alunos de Erasmus como não lucrativos para eles, porque entre o espaço de eu sair e eles arranjarem um novo inquilino, havia ali uma perda de capital. O que eu achei muito pouco português da parte deles, porque o português aproveita todo o dinheiro que ele consegue. Ficar duas semanas, venha. Exato. 2 dias, venha. Aqui no corredor. Exato. 500 paus. 500 paus pela varanda e tal. Mas pronto, nisso eu achei graça eles não aproveitarem, mas pronto, lá para o final consegui encontrar um quarto numa zona muito manhosa, que acabou por surpreender pela positiva, #não ao preconceito, que era tipo, o que a gente poderia dizer aqui, comparar, sei lá, a linha de Sintra ou assim, aquelas zonas em que a malta diz, vais para lá, vão-te roubar. Não me roubaram, os vizinhos eram fixes e era bué seguro, ok? É mesmo reputação, mas era bué seguro, recomendo. A minha senhoria é que era maluca, mas isso já são outros à parte. E tive a sorte de não dividir a casa com meio mundo. Era só eu e mais 2 colegas de casa, mas todos os anúncios que eu tinha visto antes, eu nem sabia que existiam casas tão grandes no centro de Madrid. Era tipo 10 quartos, 15 quartos. Tipo, como assim aquele prédio ali tem 15 quartos ali dentro de um apartamento? Isso sim é uma coisa portuguesa, sinceramente. Epá. Estar no mínimo espaço possível por... Sim, e depois se não era casas cheias de gente, era anúncios ridículos. Eu cheguei a ver um anúncio de uma despensa. Não, mas Tipo, isso também há cá em Portugal. Isso Não, também- exato, mas é ridículo ao ponto que o mercado imobiliário chegou, porque tipo, as pessoas têm que viver em algum lado e... Sim. Isto, na verdade, não é um podcast sobre Erasmus, é um podcast sobre a crise habitacional. Exatamente. Sim, é um podcast para mandar abaixo o capitalismo. Eu queria trazer um tópico. Yeah. Eu Traz. preciso saber se vocês sentiram Eu só queria isto. dar uma pequena adenda, porque nós acho que não falámos disso no podcast introdutório, que é do VITNEF CSH. Nós aqui mencionámos isto. O VITNEF CSH é assim uma conta, Yeah. que acho que a pessoa que já não está na FCSH, mas essa conta partilha, como a Beatriz disse, tudo o que for necessário. A malta perdeu-se, a malta Yeah. não sabe, a malta tem aquele crush, pergunta no VITNEF CSH se conhece ou se viu e para partilhar nas histórias. Yeah. Continua, Carla. Desculpa, dono do VITNEF CSH, por favor, dá upgrade na página. Exatamente. Nós estamos a precisar do nível de Madrid, mano. Exatamente. Festas, descontos e tudo mais. Por favor, só assim uma nota. Desculpa, Carla. Vou trazer um tópico menos feliz. Eu queria saber a vossa opinião, porque algo que eu senti recorrentemente ao longo... Eu estive lá 8 meses. Eu cheguei em início de janeiro, eu saí lá no final de agosto. Ok. Portanto, eu passei 8 meses a sentir um síndrome de impostor gigantesco. E isso foi algo que não passou quando eu voltei, mas foi exacerbado quando o síndrome de impostor vinha muito de... Realmente, eu vinha de um background socioeconómico muito baixo também. Eu estava lá com dinheiro que veio de trabalho meu. Eu estava lá com a bolsa de Erasmus, que é uma miséria. Aquilo eram tipo 200 e poucos euros na Holanda. Ok. Estou a usar com a minha cara. Pois. Eles próprios disseram quando recebi a bolsa, isto não é uma bolsa, isto é uma pequena ajuda. Eles Sim. foram muito claros nisso. Não se iludam. Eu estava a receber a bolsa da DGES, com um pequeno suplemento por estar em Erasmus, mas era uma coisa minúscula de suplemento. E eu estava a receber alguns apoios estatais a partir do meu 2º mês na Holanda. E mesmo assim era um esforço financeiro gigantesco. E mesmo antes de Covid iniciar a sério, as pessoas à minha volta estavam a fazer a experiência clássica que conhecemos de Erasmus. Estavam a fazer a sua grande tour da Europa. Estavam a experimentar os cafés fancy do brunch todos. Estavam a viver a sua vida independente e caraças. E eu aprecio muito rapidamente que não havia quase ninguém, pelo menos na minha residência de 100 e tal pessoas, que estivesse numa situação igual à minha, tirando tipo 1 ou 2 pessoas em que realmente estávamos ali a contar as moedas. Não tínhamos planos de mega viagens, porque não tínhamos... Nós estávamos a ver isto como eu estou a viver a minha vida precária de estudante Noutro país. noutro país, exato. Eu não estou aqui para ir às minhas mega férias com um bocadinho de coisas académicas no lado. Eu sentia-me um bocado maluca durante esses 8 meses, porque havia muito pouca gente com quem eu podia falar sobre isto, que realmente estavam a compreender. Porque para eles era, não, eu sou estudante, portanto, inerentemente por ser estudante, e nós temos um estudante em mobilidade, eu estou aqui pobríssimo, porque vinham de um background socioeconómico que já lhes dava uma pré-definição do que é que era viver ok, que era muito maior do que aquilo que eu achava. Tanto que eu voltei de Erasmus, a malta voltou também, e eu comecei a ver nas stories da malta que me pedia, por favor, se vais às compras, traz um pacote de leite com o que é pá, eu não tenho dinheiro, depois eu pago, etc. Eu
vi essa malta a colocar fotos com a família quando voltaram lá em casa e eram pequenas mansões gigantescas. Diz nomes. Diz nomes. E o Ed? A Charlotte pediu-me leite de coco tantas vezes, eu não sei o que é que ela cozinhava, mas tantas vezes, e dizia-me sempre, eu não tenho dinheiro. E depois ela volta e está com fotos na piscina, iluminada com LEDs na casa dos pais. Malta que eu era mesmo mais próxima e que se queixava, tipo, isto está mesmo financeiramente complicado. E depois não foram grandes partes das viagens, até por causa de Covid, então fica, ok, se realmente não iam fazer esse plano. Depois voltam para casa e estão a viver vidas de classe média estupidamente alta, ou mesmo classe alta, puramente. E isso era quase toda a gente. E eu senti mesmo síndrome de impostor. Eu senti o que é que eu estou aqui a fazer. Isto foi uma decisão absurda. Eu não pertenço neste espaço social. Erasmus não foi feito para pessoas como eu. E essa sensação acompanhou-me os 8 meses inteiros. Foram 8 meses muito agradáveis. Eu cresci muito a nível académico mesmo. Eu cresci muito como pessoa. Eu fiz amigos que me são muito importantes até hoje. Mas eu nunca superei esse fator porque ele nunca alterou. Ninguém me preparou a ponto nenhum, não só pela questão da habitação também, mas ninguém me preparou a ponto nenhum o quão devastado eu iria sentir-me a nível de classe. É mesmo, é uma experiência surreal, é totalmente surreal. Não, é interessante dizer isso, depois ou a Beatriz ou o Guilherme, se calhar, também podem desenvolver isso. Não sei se... Porque... eu acho que isso é interessante explicares isso, porque a malta lá está, tem um bocado a ideia de que Erasmus vai ser, como eu já disse, uma coisa muito fantástica, e até agora o que eu tenho sentido é que eles quase que vos entregam aos leões. Sim. É aos leões do capital, sim. É aos leões da habitação, é aos leões da burocracia. Não. Vocês estão aqui lançados, não sabem muito bem o que é que vão fazer, nem têm uma rede, ou nem sentem que vão ter uma rede de segurança caso alguma coisa corra mal. Mas é engraçado ver, porque já cá em Portugal, se calhar muitos de nós já sentem esse tipo... Estamos no ensino superior e já sentimos que se calhar isto já não é para nós por causa das posses que temos. Então ainda vamos para fora, para uma Europa elitista que fica tipo, se vocês em Portugal estão mal, cá ainda vão estar pior. E acho que é muito curioso como é que a fantasia do Erasmus não revela esta questão que é fulcral, que é a realidade. E posso só acrescentar, eu não fiz Erasmus por causa disto de todo, mas eu tenho uma memória muito firme que me acompanhou ao longo desses 8 meses especialmente, de quando estava no secundário e vim aqui ao dia aberto à sessão de apresentação. Eu fui à de História e à de CPRI e eu lembro-me distintamente de estar num auditório gigantesco com os talvez futuros alunos de CPRI e com professores numa situação muito formal. E eles deram-nos um discurso muito longo sobre como era praticamente obrigatório, se vierem para este curso, fazerem Erasmus. A vossa experiência não vai ser igual. A nível académico, vocês vão sofrer se não o fizerem, porque não têm o mesmo tipo de experiência, não vão criar o currículo que vocês têm que ter, e socialmente vai ser horrível para vocês, porque os vossos colegas vão quase todos. Agora, isto pode ser só conversa dos professores, tudo bem, mas eu lembro de ficar tão marcada nessa sessão. Essa conversa assombrou-me durante 8 meses, porque eu estava só... Eu achei na altura que este era o lugar errado onde eu deveria estar, não devia estar neste cenário. Isso por acaso, mas em história eu não sinto que muito... Não. Em história só alguns professores é que se lembravam de dizer isso. Yeah. Pois, eu acho que não me lembro de uma única vez da licenciatura ter ouvido um professor eu não ouvi, pelo menos. a dizer vai fazer Erasmus ou vocês vão ganhar com Erasmus. Nós somos da mesma turma e eu acho que o professor Ronaldo, que nós conhecemos, eu lembro dele uma vez, tipo... a meio de uma aula de hieróglifos. Ele começar a dizer, vocês têm de fazer Erasmus, olha. Mas não era tipo só Erasmus, era tipo, façam Erasmus, façam estágio, vão aquilo, tipo, inventem coisas, estás a perceber? Então não foi bem aquela coisa de, tipo, barriga cheia, tipo, vão fazer Erasmus. Pá, não, o nosso foi mesmo um bater na nossa cabeça. Foi mesmo um sermão, e foi assustador e foi triste numa faculdade pública, quando nós sabemos que há todo este incentivo, vão fazer programas de mobilidade, etc. E depois os apoios financeiros são... Uma palhaçada risória e nem toda a gente tem acesso a eles. A questão da habitação, não há qualquer proteção por parte da faculdade para isso. Já não há para os alunos, que são apenas alunos deslocados, nacionais, etc. Pelo amor de Deus. Fazem todo esta venda, este marketing disto, e para este curso em específico, que realmente é internacional e tudo isso, esse marketing passou de marketing para um sermão assustador. Sim, já não é tipo, venham fazer, é mais vocês têm que fazer e têm que gastar dinheiro com isto. Mas isso é que é interessante, porque a palavra marketing é fundamental, porque tu fazes marketing de um produto que queres vender. E Erasmus é, acima de tudo, antes de ser uma experiência académica, antes de ser uma experiência... de crescimento pessoal. Cultural, crescimento pessoal, uma coisa para... Sabes, os estudantes têm de ter acesso a isto. Erasmus é um produto.
Pois. E eles querem te vender o produto. Mesmo que eles tenham uma bolsinha, tipo, nem sequer chamam de bolsa, né? Não. Há países em que chamam de bolsa. Na Alemanha chamam de bolsa, porque a bolsa é 5.000 euros. Ah, né? ok. Aí é Sim, bolsa. há países com apoios melhores. sem Aqui dúvida. em Portugal tu já sabes, o governo já sabe, António Costa já sabia, tipo, não é bolsa, mas pronto. Mas Getting é real, political. porque reflete a lógica comprar só neoliberal. geladinho. Sim, reflete a lógica neoliberal do ensino superior, não é? Uhum. E é por isso que, tipo, sinceramente, e eu esqueço a conclusão Erasmus também, porque é assim, eu não fui para Erasmus numa situação precária, mas eu posso dizer que há mesmo dois tipos de contato-troques em Erasmus, que continua a ser a maior parte das pessoas, por mais que tenham algum dinheiro. Uhum. É contato-troques do género, a minha mesada acabou, e contato-troques do género, eu realmente não tenho dinheiro. Pois. E tu notas essa diferença, estás a perceber? E a verdade é que eu lembro de haver muita gente que viajava todos os fins de semana, normalmente os alemães, os ingleses e tal. Aham. Eu fiz uma viagem grande, tipo fui a Nápoles, Ok. uma noite, e depois o resto era tipo, comprava um bilhete de 8 euros tipo, para ir ali ao lado, estás a perceber? Mas de facto era tipo, maioritariamente, ou seja, eu já notava essa diferença, tipo, de eu mesmo, sinceramente, numa situação já bem privilegiada de tipo, até poder sair da cidade onde eu estava, estás a perceber? Mas essa diferença era absolutamente notável e a forma como, sinceramente, foi imediatamente um choque para mim e para toda a gente, tipo, a forma como deram-te esse discurso, não é? Durante este tempo todo, tipo, vai fazer Erasmus, é uma experiência do caraças. E até dizem, olha, se não fosse a União Europeia não tinhas Erasmus e tal. Pois, Mas exato, se não fosse a União Europeia, tu não tinhas um canal definido para poderes comprar o Erasmus. Não é mais isso. Pronto. Ok. E então, isso é mesmo real. E já para não falar que é assim, se ao menos eles vendessem a experiência a dizer, olha, está aqui uma coisa inacessível. Estão a ver aqueles, quando de vez em quando alguém mete um cartaz no campus a dizer, olha, Erasmus na Tanzânia, 10.000 euros. Sim, Estás a ver? sim, sim, Tu sabes sim. perfeitamente que não é para ti. Sim. Mas Erasmus está tipo em todo lado. Está naquela Sim, coisa, está meio então, bolsa. subvertido, que é acessível, Sim, que é para sim, todos, Os bolseiros que é até uma... recebem um complemento. E tipo, epá, imagina, eu lembro de ir para lá a pensar, ok, com o dinheiro que eu tenho, mais apoio dos meus pais, eu consegui ter apoio dos meus pais, portanto isso já é um privilégio enorme, estás a ver? E a bolsa, miserável, eu pensei, ok, tipo, não vou estar fantasticamente bem e tal, mas vou... coisa. Eu lembro que grande parte do dinheiro da bolsa, quando eu recebi, foi em tipo 2 meses por causa de rendas e comida e, sinceramente, contas, maioritariamente, Ok, pois. rendas e contas. Eu lembro perfeitamente de eu pagar as rendas, estar a ter as despesas normais, mas depois chegam as contas do final do ano, dezembro. 500 euros no total, em contas, no mês. Porque essa é outra, desculpem. A bolsa de Erasmus não vem de uma só vez. Vocês pensam, vem de uma Ai, só vez sim. ou vem mensalmente. É mentira. E é a coisa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Eu tinha noção que isto ia acontecer, mas não deixou de ser assustador. Vocês recebem, acho que era 70% Sim. no início. É suposto ser antes de vocês irem. Realisticamente, a minha chegou 1 mês e meio depois de eu lá estar. Sim, sim. A minha chegou quase em Covid de março, eu Yeah, cheguei lá em yeah, janeiro. yeah. E depois os outros 30% vêm depois de vocês voltarem. Eu voltei em agosto, a minha chegou para aí em novembro. Portanto, o que é que eu fazia com esses 30% depois? Vou pagar o quê? As dívidas do cartão de crédito que eu devia ter criado lá? Não sei. Não faz sentido absolutamente nenhum. Já é uma miséria aquilo que eles vos dão como apoio. Uma miséria É mesmo. humilhante. É humilhante. Como assim estás a passar 200 e tal euros e estás-me a dizer, compra um geladinho, paga a renda. Estás a gozar comigo? E a parte de eles estarem uma parte depois, sinceramente, é ainda mais humilhante, sabem porquê? Estão a agarrar o teu Que eu fico a dinheiro. pensar, é isso, mas isso é naquela lógica de nós não confiamos em ti. Pois, tu não Nós podes não não confiamos, acabar. Maria, não confiamos. E se não acabares o Erasmus, nós não te vamos dar esta bolsinha, vamos dar tudo à EDP. Tu, Bia, tu, É verdade. tu foi a que vieste Erasmus mais recentemente? Sentes que houve Sim. alguma transformação, houve alguma mudança? Infelizmente não houve mudanças e passei por todas essas situações e realmente é muito humilhante ser de classe baixa e fazer Erasmus e a malta não fala disso, não fala que Erasmus é elitista, é uma experiência elitista que apenas poucos de nós de classe baixa vão ter realmente a oportunidade de participar e aproveitar. Porque a bolsa de Erasmus é pouco, não dá para quase nada, apenas é paga 70%. Eu comecei o meu Erasmus no dia 7 de setembro, eu recebi a minha bolsa na segunda semana de novembro. Fui. Ou seja, se eu estivesse à espera do dinheiro de Erasmus, não pagava renda, não comia, não nada. Tive a sorte da minha mãe se disponibilizar para ajudar, mas eu não vou mentir, a minha mãe era sozinha e às vezes ela dizia-me que não comprava certas coisas aqui para mandar dinheiro para mim enquanto eu estava de Erasmus. Epá, não é bonito dizer isto, mas é realidade. Sim,
E eu sentia-me horrível, graças a Deus também tive apoio de outros familiares, porque eu não era para fazer Erasmus, tinha essa coisa de Erasmus não é para mim, Erasmus é a experiência de quem tem uma boa base financeira, só que a minha família incentivou, disse, se tu quiseres, opá, candidata-te, se fores aceito, depois a gente arranjasse uma maneirazita, e pronto, também juntei bastante dinheiro, trabalhei durante o verão. Mas realmente eu lembro-me de uma experiência bastante triste que eu tive enquanto estava de Erasmus, em que eu estava numa festa de Erasmus, num bar à noite, e era aqueles quebra-gelos, não sei se vocês também tiveram a oportunidade de fazer, ia haver um fim de semana de integração, só que esse fim de semana era pago e ele era sensivelmente perto dos 200 euros. Porque era... Sim. Porque era tudo incluído, viagens, alojamento, a comida, não sei o que, não sei o que mais. E eu lembro-me da malta estar toda a perguntar, não sei o quê, vais ao fim de semana de integração, não sei o quê. E eu lembro-me de dizer descontraídamente, porque aqui em Portugal acho que nós todos temos a experiência de que o português é pobre, a realidade é essa. Pá, a nossa classe média, comparada com o resto da Europa, é uma classe média baixa. Por isso é mais comum nós... digamos, entramos em contacto com o pessoal que não tem tantas posses monetárias. Lá eu dizia que não ia ao fim de semana porque não tinha dinheiro e eu lembro-me da malta olhar de lado para mim e perguntar como é que não tens dinheiro. E eu dizer, eu não tenho 200 euros para gastar num fim de semana, a minha renda é cara e isto e aquilo. Perguntavam-me quanto é que era a minha renda. Eu dizia, eles diziam, mas eu pago muito mais e vou. Ou seja, eu lembro-me que eu pensei, isto é uma, duas pessoas que são parvas. A gente apanha sempre pessoas dessas na vida. Mas não, o problema foi que essa questão do como é que não tens dinheiro aconteceu tantas vezes, especialmente nessa noite, que eu lembro-me de estar no bar e eu ter que respirar fundo para não chorar, porque eu pensava, o meu lugar não é aqui, eu realmente não tenho dinheiro para andar a sair todos os dias, não tenho dinheiro para ir a museus todos os dias, mas pronto, os museus nem é assim tão grave, porque lá é grátis até aos 25 anos, quase todos os sítios. Mas pronto, não tenho dinheiro para ir aos brunches nem nada, e depois era a questão de uma coisa é eu não ter dinheiro, eu sei que não tenho dinheiro, eu aceito isso, eu não tenho preconceito em ser classe baixa. Agora a questão é a maneira como os outros começam a olhar-te assim que eles sabem que tu não vais participar nas mesmas experiências que eles. E eu não sei se vocês, também acabaram por ter essa experiência com a malta que conheceram lá, mas em Espanha tem muitos alemães, muitos franceses, e eu não estava nada à espera, tem muitos americanos. Muitos. Os grandes semester abroad em que, vou fazer Erasmus em Madrid, mas na verdade todos os dias da semana estou num país diferente. Pois, ok. Mas é que os americanos, no caso da minha cidade, era especificamente, eu lembro porque eu fiquei amigo dos americanos, da Universidade do Oregon, que era um programa que era um acordo entre a Universidade do Oregon e a Universidade de Siena, em que eles mandavam tipo uma leva de alunos a cada 10 semanas. E eu lembro de falar com eles, dizerem, I think this program was like $8,000 for me or something. Tipo, eles nesse caso não diziam muito bem. Sim. Pois, ok, uma claras realidades diferentes. Eu também cheguei a ter contacto com americanos e quando outra malta que eu conheci que acabou por não ter tantas posses monetárias também, quando a malta dizia que, tinham que contar os trocos para estar de Erasmus, eles iam, mas vocês não pagam, tipo, propinas, a gente endivida-se para pagar a faculdade, tipo, aqui é bem barato. E uma pessoa ficava tipo, ok, então passa para aí o dinheiro do Estado americano, passa aí, amigo. Eu, pelo menos na minha perspectiva, os americanos acho que têm na cabeça deles que como aqui é tudo barato, entre aspas. Sim, comparado com lá. Tipo, aqui não há pobres. Aqui é tipo, a gente viaja todos os dias e essas cenas todas, porque é real, nós não pagamos, sei lá, 70 mil euros por um ano de faculdade, ou o que é que eles pagam, mas... Diria até mais, sabes que eu até diria mais. Para um ano de faculdade acho que lá são coisas absurdo, mesmo irrisórias. Mas sim, depende, mas acho que... que... Sim, não pagamos isso, mas a realidade é que temos despesas na mesma. Óbvio. E eles acham que não. Eu também ouvi americanos a dizer
porque viram nas notícias que, por exemplo, em Espanha as pessoas não compravam certos medicamentos porque não tinham posses monetárias. E eles diziam, mas como se vocês têm tipo sistema de saúde grátis e nós não? E tipo, like, how do you do that? No fundo é tipo o choque de o sistema capitalista americano tipo hipertrofiado Sim. com o sistema capitalista europeu mega atrofiado. Sim, exatamente. Sim. Mas sim, mas olha, os americanos, sim, sem dúvida. Eu aqui não vou dizer que eu estava na mesma situação que vocês, porque eu tive apoio dos meus pais até se prepararam antes. Eu enquadro-me naquele contexto que nós aqui já estabelecemos, tipo de classe média em Erasmus. E mesmo assim, eu notei a falta de dinheiro até muito cedo, porque também só recebia a bolsa tipo em novembro, por aí. Então, tipo, esse dinheiro que eu estava a contar, mais ou menos, meus pais também, pronto. Mas não só as desigualdades sociais, as desigualdades na própria Europa. E isto é que é fundamental, porque o projeto de Erasmus é um projeto ideológico na União Europeia. É um projeto que quer integrar, que quer, pronto, pôr estes europeus em contacto, whatever. Derrubar as fronteiras e tudo mais que possam existir. Mas derruba muito, sem dúvida, pronto. Podes ir ao Erasmus Corner também. Não é por aí. Mas pronto. Mas a diferença entre os países. Ok. Entre os países. E às vezes a diferença até na Península Ibérica. Pois. Tipo, amigas e amigos espanhóis, tipo... Depende da zona, claro, mas tipo, se fossem tipo de uma cidade tipo Barcelona, tipo centro de Barcelona, ou tipo centro de Madrid, tipo, já não estavas a diferença. Mas pronto, os espanhóis e os portugueses tinham um bocado essa amizade, tipo, nós também não estamos assim tão bem aqui, mas pronto. Pois é. Mas os alemães, fundamentalmente os alemães e os franceses, eu, tipo, notar, tipo, a diferença. E imagina, eles se calhar não eram, tipo, a maior parte deles não tinham esta atitude que nós todos encontramos, pessoas estúpidas sem, se calhar, noção da própria questão financeira e tal. Mas tu notavas, tipo, a diferença fundamental, não só na parte da bolsa deles ser, tipo, eu ter conhecido uma rapariga da Islândia que tinha uma bolsa de 8.000 euros. Uma coisa assim. Caramba. Mas isso era o de menos, porque a parte mais interessante foi mesmo no final. Quando nós estávamos a falar, tipo, todos amigos, muito bem, grande semestre e tal. E o que é que vocês vão fazer agora quando voltarem? E eu pensar, porra, eu não sei. Tenho que trabalhar para pagar o... Trabalhar, tipo, mas trabalhar do género, tipo, trabalhar em cafés. Sim, no meu caso, sim. arranjei emprego numa livraria depois, eventualmente. Mas, é isso. E eles a dizer, eu vou agora fazer o meu mestrado na Universidade de Leipzig e vou fazer uma coisa, tipo, pós-graduação, no que seja, estás a ver, tipo, e depois tenho emprego ali orientado na Deloitte e coisa assim. Porque eles são alemães, porque eles são franceses, porque eles são austríacos. Diferente. Pois, sim. Nós não só estamos, ou seja, numa periferia europeia, nós estamos mesmo tipo numa forma de vida completamente diferente aqui em Portugal. Não só o acesso é diferente, a experiência é diferente, mas as portas que vai abrir também são muito diferentes consoante o dinheiro que a malta tem no bolso. Isso é uma questão, eu acho que tipo, nenhum de nós aqui está propriamente zangado com tipo a Rebeca da França, tipo... Não, eu estou chateada com o Charlotte. Ou seja, todos nós lembramos de exemplos, porque eu aposto que todos nós ficámos com tipo essa imagem de olhar para certas pessoas e ficar assim, cara, e mesmo que fossem pessoas muito próximas nossas, estás a perceber? Não é por aí. Sim. Mas é mesmo tipo a própria situação miserável tipo disto tudo ser assim. Sim. Estás a perceber? É porque, de novo, estávamos a viver sem contexto, então tornou-se tão chocante, Yeah. porque estávamos a viver nas mesmas residências ou a estar na mesma faculdade, estávamos a fazer as mesmas contas ao café, etc, etc. Mas depois começamos a ter conversas e de repente atiram sim, o meu pai é embaixador. Pois. Estamos a ter conversas e atiram sim, eu para o ano queria ver se fazia mestrado e fazia já de novo um programa de mobilidade diferente. Okay. Muita gente que eu conheci estava no seu segundo programa de mobilidade em mestrado. Boa. Isso é mais real. Sim. Mas eu acho que o que me acalmou um pouco nesse sentido, não tirou o síndrome de impostor, mas o que acalmou um pouco foi, eu cheguei lá em janeiro e em março lockdown, 2020. E mais de metade da minha residência foi-se embora. Alguns por escolha pessoal, os pais estavam tipo, por favor, volta para casa, etc. Muito compreensível. Mandaram um motorista. Um helicóptero privado. Vou aterrar em cima dos contentores. Mas houve muita malta que foi por recomendação intensa das embaixadas ou das faculdades, e eu conheci uma rapariga em específico que estávamos a ficar bastante próximas, e ela recebeu um alerta da embaixada dela que disse: tu tens 48 horas para voltar ou nós vamos cancelar o teu programa de mobilidade. Não era Erasmus, era um diferente. Vamos cancelar a tua estadia aí, portanto, o teu visa temporário de estudante, whatever. E podemos cancelar até o teu estatuto nacional aqui, porque ela era da Turquia e estava a estudar em Singapura. E ela saiu num pânico. Ela pagou o dinheiro que ela não tinha, ela pediu aos pais dela que conseguiram bancar isso, e ela pagou
eu lembro que foi mais do que 2 ou 3 mil euros por um avião em SOS, já com o lockdown a começar a acontecer. Em SOS, deixou metade das coisas dela lá. Essas coisas, incluindo a comida dela, bancou-me durante muito tempo. Não, mas isso foi real. Muitas pessoas foram-se embora em situações um bocado em pânico, ou tipo, tinham acabado de fazer muitas compras e foram-se embora. E a malta, apesar de todos os problemas que eu tenho com realmente esta falta de consciência de classe que uma grande parte das pessoas lá tinham, havia um senso base comunitário porque nós vivíamos nos nossos pequenos contentores. Éramos 100 malucos nos nossos pequenos contentores, nós tínhamos eventos juntos, etc. Tínhamos acabado de ter a festa da sangria da Carla da AE. E Tinhas fama já. tinha. tinhas Não, fama. estava literalmente na descrição do grupo e no título. Eu dava-te o horror. Eu moderei aquela festa, chegou às 4 da manhã e a RA, que geria ali a residência, uma outra aluna que era brasileira, estava tipo, Carla, tens que... Corta a sangria. Malta, acabou, it's over, go home. Essa malta foi indo embora e foi deixando à frente da sala comum pilhas de comida, de eletrodomésticos que tinham comprado, etc., com mensagem do grupo a dizer, olha, quem quiser vá lá. E nós realmente íamos. E às vezes havia aquela coisa, tipo, estávamos ali, os corredores eram exteriores e não tinham luz, estávamos ali com a lanterna do telemóvel a ver, eu quero esta massa, preciso desta massa, etc, etc. E a malta, tipo, ia negociando isso. E realmente, eu acho mesmo que eu teria passado muito mal se não tivesse tido esse apoio inesperado comunitário que ninguém estava a contar com, porque eu genuinamente, março aconteceu e eu só voltei a ir às compras tirando tipo frutinha, pãozinho aqui, etc. Início de maio. Eu fiquei mesmo com muita comida que eu acho-me que eu teria passado alguma fome a esse ponto, porque tipo, eu estava a ir tipo ao bar da faculdade e eles tinham lá uma coisinha para café e tal, onde tinham tipo, vocês pagavam ali e depois iam lá à maquinazinha, não era mesmo maquinazinha, tinham tipo assim uns pratinhos e iam lá buscar tipo o chocolatinho, o açúcar, o leite, e uns pacotinhos assim pequenininhos de leite. Eu, de janeiro até março, o meu leite veio todo daí, eu estava só a roubar do bar. Mas eu acho que por muita malta ter sido embora, e nós temos ficado a meio gás na residência e estamos isolados lá, nós começámos só a interagir de forma muito mais íntima a esse ponto, e foi através daí que eu não quero ser, mas eu genuinamente sinto que consegui mostrar algumas perspectivas a algumas pessoas lá que não as tinham. Mas o curioso é que grande parte da malta que ficou foi quase todos os italianos que estavam na minha residência, que eram imensos, e malta da Turquia, era só eu, os turcos e os italianos. O café devia ser perfeito. Sim, nós tivemos hangouts tão bons, a comida também, nós tivemos hangouts tão bons. Essa malta já tinha essa pequena predisposição de, ok, eu não vim da Islândia, Sim, eu não vim dos States, etc. Então, isso também ajudou um bocadinho. E eu sinto mesmo que houve ali malta que saiu das conversas comigo com uma noção de classe que não tinha. Eu estava mesmo, calma, então a tua bolsa é só isso e tu não recebes uma bolsa extra da tua faculdade. Eu recebo isso. Como é que tu sobreviveste e precisas de alguma coisa? Tipo, eu não tinha noção... eu não tinha noção que Erasmus não era acessível a esse nível, etc. Porque também viviam nessa bolha. Até porque a faculdade onde eu estava, muitos dos acordos que tinham com outras faculdades eram com faculdades privadas. Pois, ok. E aí, depois também cria as suas barreiras. Eu queria dizer uma coisa que eu esqueci-me há um bocadinho acerca da residência, que era a faculdade para onde eu fui é a maior de Espanha, no entanto, não tem residência. Uau. Não tem residência. É na capital, é a maior do país, é super famosa, não tem residência. Nem privada? Era isso que eu ia falar. Eles não têm residência e disseram que não planeiam construir, não sei porquê, apesar de que aquilo é uma cidade universitária mesmo, bem maior do que a que a gente tem no Campo Grande. O que existe lá é uma coisa chamada colégios maiores, que está dividido entre rapazes e raparigas. Há muito poucos que são mistos, mas basicamente a faculdade também ficou tipo, olha, queres ajuda para procurar casa? Está aqui o link. E eu do tipo, ok, isto deve ser tipo a residência deles, não sei o quê. Quando eu vou a ver o quarto mais barato, partilhado, sem casa de banho, tipo casa de banho conjunta com o piso todo e o caraças. Caramba. Tipo Balneários. Sim, era do tipo, divides o quarto com outra pessoa e depois a cozinha e a casa de banho é na parte de fora do corredor. Ok, É tipo uma casa de banho para o corredor inteiro. Sim. O quarto mais barato era 750 euros. Caramba. Um quarto partilhado, sem casa de banho, que eu se fosse preciso tinha que estar à espera para fazer xixi de manhã. E era um absurdo. E eu pensei, meu Deus, como é que... É que até mesmo do ponto de vista dos espanhóis, eles até podem ter assim financeiramente mais um à vontadezinha, mas também não é muito. E eu realmente conheci estudantes espanhóis que me disseram: eu conheço o primo da não sei quantas, queria vir estudar para Madrid, mas a gente não tem residência e ele não consegue
pagar para estar num colégio maior. Então foi bué triste, para não falar que nós mandamos vir e eu fiquei tão contente quando eu voltei para cá pela cantina da FCSH, porque nós mandamos vir dualmente, mas a cena é que naquela universidade, que volto a frisar, é tipo a referência no país inteiro, eles não têm cantina social. Não há bar, não há cantina social. Quando eu disse que a gente tinha isso, a malta tipo, ficou, mas tipo, isso é uma cena que tipo... Que acontece. Okay. Eu vou-vos dar noção. Um almoço na cantina da Faculdade de História em Espanha, e atenção que eles não comem sopa. Ou seja, ainda é menos uma coisa. É tipo o prato principal, sobremesa e pão. E pão, sim. E salada se puseres, mas pronto. Enfim, isso já está. Pode ter salada. Mas isso pronto, está incluído no prato principal. Esse prato era 4,50€. Só o prato com as coisas também ou só... Era o menu 4€? O menu era 4,50€. O prato principal, um pão e sobremesa, tipo, se quisesses. Eu fiquei muito, tipo... Porque eu já estava a contar, como, pobre que eu sou, eu assim, vou almoçar na faculdade, é mais barato. Cantina, exato. É mais baratinho. Não era. Pois. Não era. Tive que começar a fazer comida em casa. Eu perdi tipo 10 quilos quando estive em Erasmus, uma coisa assim. Eu também perdi peso quando estive em Erasmus. Mas no meu caso é que está, não foi tipo, estou a passar fome, tipo, quer dizer, eu vou ser muito honesto, eu acho que se eu tivesse tido mais dinheiro, eu se calhar tipo, teria comido melhor. Mas foi essa questão financeira, mas honestamente, e se calhar não tocámos assim, quer dizer, falámos sobre o síndrome de impostor, que faz parte disso, mas a questão da saúde mental, eu estava Pois sim, exato. Acho tipo, que e agora pensando, eu não devia ter fumado na altura, porque de facto gastei dinheiro em tabaco, tipo, não foi uma fortuna, mas gastei, sinceramente. Comi o tortellini. Sim, eu não passei fome, quero deixar isso claro, não passei. Sim, não, mas tipo, não estava à vontade como eu estou aqui na minha casa. Tipo, a comida lá é muito mais cara, mas pronto. Se calhar os ouvintes que começaram a ouvir ou vão começar a ouvir este episódio pensam, eles vão falar das suas loucas experiências e nós acabamos só a falar mal da situação toda, mas eu acho que também é deixar clarificar. Isto é a realidade. O que nós queremos, através deste podcast, deste episódio, é mostrar as experiências reais. Sim. E não, se calhar, muitas das experiências que são amaciadas, que vêm cá para fora e que, se calhar, às vezes são filtradas e que não se contam as realidades reais, por assim dizer. Mesmo imagina, eu acho que todos nós, tipo, foi muito bem, porque imagina, se as pessoas querem, tipo, a imagem do Erasmus que a União Europeia quer vender, tipo, vão aos sites da ISN, Madrid, Siena, coisas. Não, mano, vão só tipo ao Instagram daquela influencer alemã. Tipo, isso era a fantasia. Mas isto é real, mas depois, ao mesmo tempo, tu estiveste em Covid, portanto, não sei, mas aposto que divertiste também. Eu diverti-me imenso. Eu tive aventuras bem boas, eu caminhei tipo 10 km num dia uma vez para ir para Pisa, tipo, uma coisa assim, tipo, foi fixe. E era isso que eu queria, em jeito de conclusão, perguntar-vos a vocês os três, ou seja, o melhor, o pior e o que faziam de diferente. Ou seja, Carla, tu, se calhar começo por ti, porque foste que também tiveste há mais tempo e foste que tiveste, se calhar, uma experiência mais fora do normal. O melhor, o pior e o que é que fazias diferente? O melhor foram as pessoas que conheci. Já está Charlotte! Charlotte! Foram algumas das pessoas, e de novo isso vem muito do facto de quando é que eu fui. Eu fui em Covid, eu criei relações muito próximas e eu ainda hoje valorizo algumas dessas pessoas como alguns dos meus melhores amigos. Eu já fiz férias com eles mais do que uma vez, eles já vieram cá, eles são mesmo muito importantes para mim. E eu não os teria conhecido de outra forma, foi mesmo uma coincidência esquisita, maluca, e isso pode ser a parte muito bonita de Erasmus, é que estamos a conhecer pessoas que vêm de contextos, não só o socioeconómico, mas que realmente vêm de contextos culturais e de interesses diferentes e tipos de faculdades diferentes e o caraças, e tipo, é mesmo agradável ter feito as amizades que fiz aí. O pior foi sem dúvida a questão financeira. Foi avassaladora e eu comecei a questionar até o meu lugar no ensino superior em geral, porque eu estava... Eu acho que nem sequer tinha... Se eu tivesse que ser aluna deslocada, eu não conseguia estar a estudar em Lisboa. Esse sempre foi o ponto. Eu nunca consegui ter ido para qualquer outra faculdade que não uma em Lisboa a fazer uma commute qualquer maluca, porque eu nunca conseguiria estar aqui a pagar uma renda. Isto foi um período curto de tempo no qual eu tive apoios financeiros estatais, de trabalho meu durante anos, e mesmo assim saí de lá... Nas lonas. O que eu faria de diferente? Eu acho que teria ido mais tarde. Okay. Eu fui no meu segundo ano com aquele medo de
nós sabemos que as equivalências, justamente as equivalências a cadeiras obrigatórias, são impossíveis de ter. O coordenador chegou a mencionar a uma colega mais velha que era para ir no terceiro ano dela. Bem, se você não quiser fazer um quarto ano, pode sempre considerar inscrever-se as cadeiras aqui e lá. E depois, quando chegar a hora das frequências, apanha um avião e vem cá fazer a frequência e volta. Legitimamente aconteceu. Eu conheci malta a fazer isso. Portanto, eu queria muito evitar isso, então eu no meu primeiro ano inscrevi-me para ir no meu segundo ano, para depois fazer semestres com uma cadeira extra em cada um deles para conseguir deitar tudo abaixo. E depois a Covid meteu-se e eu não quero passar por essa experiência académica horrível, eu fiz um quarto ano na mesma. E eu arrependo-me porque eu acho que, acima de tudo, eu fui para lá despreparada. Eu fui lá preparada a nível logístico, etc. Mas eu não fui lá preparada, por exemplo, para as questões financeiras, acima de tudo. Eu não quero estar aqui a mas genuinamente isso marcou toda a minha experiência e não havia outra forma de não marcar. Todos os dias isso era um tópico. Portanto, o que eu faria diferente seria ir mais tarde com este tipo de conhecimento. Portanto, se forem, ouçam primeiro isto. O seu podcast, exato. Sim. Beatriz, o melhor, o pior e o que fazias diferente? Eu acho que o melhor foi mesmo a experiência toda e eu ter conseguido ultrapassar certos aspectos da minha ansiedade e ganhar uma certa independência e também experimentar viver longe da minha mãe, porque eu sou de Lisboa, mas não sou burguesa, aviso já. Não sou burguesa, vivo numa casa com renda social, por isso. E eu nunca tinha experienciado essa coisa de ser estudante deslocada e realmente estar longe de casa. E isto é estúpido não ter a mãe para lavar a roupa quando eu me esqueço de pôr a roupa para lavar. É bué chato esquecer-se de pôr a roupa para lavar, mas pronto. E eu acho que o pior, tal como a Carla disse, foi as questões financeiras, mas eu não diria que foi tanto os custos financeiros, foi mais a reação que eu tive de outras pessoas em relação à minha situação financeira, porque na minha universidade também faziam muitas atividades, eles têm muitos centros de investigação, ou seja, fazem muitas formações e muitos cursos. A questão é que são todos pagos e é tipo curso intensivo 150 euros, curso intensivo 200 euros. E tudo bem que dava tipo 2 ou 3 créditos e tem certificado no final e essas coisas todas, mas sempre que eu dizia, eu gostava de fazer, mas não vou fazer porque não tenho possibilidades para isso, a malta ficava muito tipo, oi, então mas tipo estás aqui... Sim, é para teres a experiência académica, mas ao mesmo tempo, tipo, afinal não tens dinheiro para financiar essa experiência. E eu realmente também passei pela fase de questionar de será que eu devia estar no ensino superior? Será que eu devia ter escolhido História? Tipo, não está-me a parecer muito fixe, porque eu pensei, bem, eu vim para o ensino superior para sair da classe baixa, para ter melhores condições de vida, mas escolhi História. Por então, isso há aqui uma contradição. Há aqui uma coisa que não está assim, que não está a bater bem uma coisa com a outra. Mas foi isso. Adorei a minha experiência pessoal, repetiria, Madrid é uma cidade incrível. Em termos de condições financeiras, juntei mesmo dinheiro antes de ir. E uma coisa que eu faria diferente, eu acho que seria ter passado mais tempo com a minha família antes de ir, porque eu não tive cá no verão, tu sabes? Sim. A trabalhar para poupar. Trabalhar para poupar. Mas eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha família. Acho que dei muito valor ao facto de não os ter por perto, tanto como eu costumo ter. E também tentaria juntar mais dinheiro, sinceramente, para estar... Porque Erasmus, se a malta não vai às festas, é mais difícil conhecer gente. Então, essa cena da vida social, e ter dinheiro para ir para festas. Eu não sou muito de festas, mas pronto. Para ir pelo menos às atividades. Mas vais só beber um café, almoçar e tal, já é dinheiro, estás a ver? Exato, é mais isso que eu estou a dizer. E tinha falado pior dos espanhóis, eles são preconceituosos. Eles ficavam sempre, nós somos a melhor parte da Península Ibérica. Não são. Madrilenhos. Não são. Mas O melhor, no meu caso, o pior é e assim, o que fazias diferente? O melhor foi mesmo a malta toda que eu conheci, a minha experiência individual. O pior foi... o pior, sinceramente, apesar de ter havido a questão financeira, saúde mental, o pior foi eu dormir muito a mal. O tempo todo. Dormi muito a mal. E por eu dormir mal,
E dormia mal do género. Às vezes, por exemplo, em Siena, tipo dezembro, ficava escuro às 4 da tarde. Eu às vezes acordava às 2h30, ficava escuro, estás a perceber? Eu dormia mal. Tanto por passar, tipo, bué tempo fora de casa, ou o que seja, mas pronto. E por causa disso, eu acabava por simplesmente ter a questão financeira, a questão social, a questão de saúde mental, tudo o que seja, ficava tudo pior. Estás a ver? Ou seja, a minha questão financeira não foi tipo tão dramática como, por exemplo, tu acabaste por contar, mas sinceramente ficou muito pior pelo simples facto de que, pá, não estava bem. Tipo, sabes? Ou seja, eu estava feliz, estava-me a divertir, até hoje experiência fantástica, repetiria, mas, pá, vai dormir tipo às 11 da noite, estás a ver? Umas quantas noites por semana, tipo, não, pronto, enfim. Porque no final das contas, tipo, eu fiz esta experiência e o que eu mudaria era aquilo que eu tento mudar na minha vida muitas vezes, que é fazer as coisas de forma menos desregrada. Ok, Ou ter seja, mais um... não é passar pelas coisas que foram tipo um problema da minha falta de organização e disciplina própria, que seja dizer, grande aventura, mano. Não! Tu quase morreste. Então, pronto, é mais isso. Esse equilíbrio entre aventura e tipo, preservar-te. Ok. Pronto, acho que vamos concluir aqui o episódio. Acho que foi algo muito produtivo. Acho que espero que sirva para os futuros erasmeiros ou os aventureiros Erasmus, exato, que queiram ir, pronto, experimentar a Europa, que não se desmotivem, mas que percebam a realidade por trás, lá está, como eu já disse, da publicidade um tanto falsa, que se calhar passa cá para fora. Pronto, e eu sou o Jorge. Eu acho que não me apresentei no início, mas pronto. E pronto, Precisas vir até ao final. Exatamente, para saber quem é que eu sou. E pronto, este foi mais um episódio no Gravados na História. Gravados na História. E temos que fazer parte 2 com as experiências positivas, que é para não traumatizar só a malta. Exatamente, se calhar ponderar um episódio 2 para isto. E pronto, muito obrigado e ficou. Obrigada. Adeus.